Graças a Deus, Missão. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certinho com o som? Ou precisa que suba um pouquinho? Tá tudo ok? Tá bom. Ok, tá ótimo. Senão eu ia colocar o fone de ouvido aqui. Tá joia. Obrigado.
Vamos lá. O vício do remédio. Ensinamento de Meixo Sama. Pessoal, só para lembrar, né? Acho que a maioria aqui já sabe, mas nós gravamos essas conferências de terça-feira para postar no YouTube, sempre no dia posterior. Para as pessoas que não podem participar de terça-feira, ou pessoas que não têm acesso ao Zoom, mas conseguem acessar o YouTube, possam também ter acesso a esse estudo de ensinamentos, esse aprimoramento que nós fazemos semanalmente, tá bom? Vamos lá. O vício dos remédios. É bom que vocês fiquem atentos e observem que quando se toma, por exemplo, algum remédio para dor de estômago ou de cabeça, ou ainda para convulsões gástricas, ocorre uma melhora temporária, mas depois esses mesmos males voltam a se manifestar. Como consequência dessas medicações digestivas ou analgésicas. Ao serem ingeridas, tais substâncias produzem, naturalmente, um aumento de apetite e também tornam mais acentuado o sabor dos alimentos. Surge daí a ilusão de cura, e como resultado, em qualquer sensação de mal-estar, as pessoas voltam a usar o mesmo remédio. Cria-se assim uma dependência viciosa, semelhante à causada por qualquer outra espécie de droga. Inicialmente, por trazerem alívio imediato, as dosagens são insignificantes, de apenas uma vez por dia. Com o passar do tempo, a quantidade vai sendo aumentada gradativamente, chegando ao ponto de uma necessidade cada vez maior de medicação para sanar o mesmo mal. Dá-se um processo semelhante ao do viciado, que, para escapar do sofrimento, ingere quantidades enormes de drogas, as quais procura adquirir de qualquer maneira. Há ainda a diferença de ação entre a droga propriamente dita, cujo resultado é rápido, e os remédios tomados em casos de doenças. Estes, por agirem mais lentamente, não causam medo, e a população os ingere sem pensar nas consequências. Eu acho que se todos os mamerito, entre aspas, já estiverem bem esclarecidos, sabendo perfeitamente que qualquer remédio é droga, torna-se muito mais fácil orientar as pessoas que procuram Jorei. Vejam, por exemplo, o que acontece nos casos de tuberculose. O doente toma a hidrazida, sente que a febre abaixa e o apetite aumenta. Como resultado desse processo, a pessoa começa a engordar e acha por isso que foi curado ou, pelo menos, melhorou muito. Entretanto, é comum, após 2 ou 3 semanas, voltar ao estado anterior, com um agravante. O vírus da tuberculose se apresenta mais pernicioso ainda. É, portanto, uma situação parecida com a do drogado, que só vai sentir a degeneração orgânica depois de algum tempo. Esse ensinamento aqui é bem interessante, né? E mostra muito a realidade, né? Não sei se alguém já teve a experiência de vivenciar, vamos dizer assim, a questão da tomada constante aí de um medicamento, só que você, quando vai ver, a doença está sempre lá, ela está sempre voltando, né? É uma, entre aspas, cura paliativa. Você se torna, vamos dizer assim, aqueles sintomas reduzem, porém, com o tempo, você está lá precisando tomar a mesma dose ou doses maiores do mesmo medicamento, ou até mesmo tendo que adicionar outros medicamentos para o mesmo fim, para que você possa ter aquele efeito de redução dos sintomas. É uma coisa muito interessante, como a gente já comentou numa outra oportunidade, né? Quando você toma um antigripal aí da vida, ele não está combatendo diretamente o vírus, né? Ele está combatendo os sintomas que aquele vírus está causando durante aquela purificação. Então, fica aquela impressão que você tomou o remédio e você está combatendo, mas só que quem combate, vamos dizer assim, é o seu próprio corpo.
Porém, o que tem que ficar muito claro, né, conforme os ensinamentos? O problema não é o que está vindo de fora, não é o vírus, não é a bactéria, mas sim o ambiente tóxico interno, né? É o nosso corpo. Então, quanto será que nós temos de intoxicação dentro do nosso corpo? E a intoxicação vem de diversas fontes aí, né? Não estamos falando apenas dos medicamentos, que são, na verdade, drogas, né? Como a Estão mesmo colocou. E existe inclusive uma corrente aí médica mais atual, que vem, inclusive, entendendo que o remédio ele é uma droga e, de qualquer forma, ele causa uma, uma agressão ao nosso fígado, tem remédios que causam agressões aos nossos rins. Então, usar os remédios de forma indiscriminada é muito complicado, é muito preocupante, né? Porque, tive uma dor aqui, tive uma dor ali. Qualquer coisa se automedica, né? E aí acaba indo para um caminho do que eles chamam de hipocondríacos, né? Que a qualquer momento, a qualquer nada, já está lá se automedicando sem saber se aquele remédio é o adequado naquela situação. Eu até mandei um vídeo, esses dias que foi ontem, né? Do Dr. Drauzio Varela, complementando e casando muito com esse ensinamento de Meixo-sama, né? E ele estava explicando justamente que às vezes a pessoa veio uma pergunta para ele falando assim, doutor, eu tomo 4, 5 vezes por semana analgésicos, né? E tudo bem, isso faz mal, não sei o que. Ele falou assim, e que é muito importante, né? O que está gerando esta dor, né? Por que que você está tendo essa dor recorrente? Você precisa de um diagnóstico, você precisa investigar a causa que está gerando esta dor, e não ficar, vamos dizer assim, 1 ano, 2 anos, sei lá quantos meses, vamos dizer assim, tomando aquele medicamento sem entender o porquê que está sendo gerada aquela dor, por que está tendo aquela purificação, né? Então, isso bate muito também, agora, com uma coisa que a medicina não tem, que é o jorei, né? Agora, se nós identificarmos os porquês, né, os pontos focais, conforme a medicina ensina, nós conseguimos tratar a causa das enfermidades, né, que é justamente as toxinas e também as nossas máculas, né, espirituais. Uma coisa é a toxina física, outra coisa é como se fosse um karma espiritual nosso, que se forma também nas regiões de acúmulo de toxinas. Nós já vimos isso, já lemos, já estudamos, né, diversas vezes. Então é muito importante nós entendermos que o mais importante é limpar o corpo para não precisar do medicamento. E não a questão assim, eu não vou usar medicamento em hipótese alguma, de qualquer caso. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de um sentido de cuidar da nossa saúde, utilizando o jorei e boas práticas de alimentação, boas práticas de exercício físico e assim por diante, para que a gente não precise chegar na necessidade do medicamento. Então, essa é a vertente que nós procuramos entender aqui, né? Não precisar. Por que não precisar? Um exemplo claro aqui que eu já dei uma outra vez, né? Eu tive uma grande purificação de dor de garganta, né? Por vários anos. E sempre qual que era sempre a mesma prática que eu seguia, né? Eu tomava antibiótico, anti-inflamatório e antitérmico, dependendo do caso. Porém, era cíclico. A cada 3, 4 meses eu tinha a mesma infecção, e infecção com febre e tudo mais, né? Então eu comecei a testar o jorei e eu comecei a desmamar os medicamentos, né? A partir do momento que eu purifiquei tudo que eu precisava, né? Foram mais 2 infecções que eu tive, porém sem utilização dos medicamentos. Eu utilizei o jorei e utilizei as boas práticas, vamos dizer assim, né? E aí eu nunca mais tive dor de garganta, nunca mais tive infecção na parte das amígdalas. Eu ficava com as amígdalas até inchadas, vamos dizer assim, né? E, porém, depois, o que que eu entendi com tudo isso? Que enquanto o meu corpo precisava expulsar essas toxinas, ele retornava ao processo de purificação. E aí, quando eu deixei limpar, não tinha mais aquele acúmulo de toxina,
ou seja, não havia necessidade mais de purificar daquela forma mais grave e recorrente, né? Então, procurem entender as purificações como uma limpeza do nosso corpo, né? Entender que quando a gente está escarrando, por exemplo, a gente está suando o nariz, ou está tendo um processo de desinteria e assim por diante, tudo isso é um mecanismo que o nosso corpo tem para expulsar tudo aquilo que está de errado. E voltando ao que eu comecei a falar anteriormente, né? Existem várias fontes de intoxicação do nosso corpo. Uma delas é a nossa alimentação. Muitas vezes, quando nós comemos alimentos com agrotóxicos, isso vai intoxicando gradativamente o nosso corpo. Você vai comendo todo dia, todo dia, todo dia, vai ficando um resíduo no nosso corpo. E esse resíduo causa doenças, né? Inclusive, vamos dizer assim, interpretando na nossa visão dos ensinamentos de Missama, o corpo ele vai gerar uma necessidade de se autopurificar. E aí vem essas doenças, né? E se você interrompe sempre esses processos de limpeza do seu corpo, vão acumulando, 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 e aí o que acontece? Viram nódulos, viram coisas maiores, do nódulo pode virar um tumor, e assim por diante, né? Então é importante a gente se autolimpar, né? Prestando atenção primeiro na nossa alimentação, prestando atenção no que, na nossa prática diária de atividade física. Então, são meios de fortalecer o nosso corpo a expulsar as toxinas, né? E muito importante, né? Não menos importante, a prática do auto-jorei, buscando pontos aí em que o nosso corpo apresenta solidificações, dores, pontos febris, porque às vezes você não está com febre corporal, o corpo inteiro com febre, mas a sua fronte da sua testa, por exemplo, pode estar quente. Como o Meshama ensina, esse é um ponto de limpeza, quer dizer que você tem toxinas acumuladas ali. Então, se autoavaliar, né? Isso é muito importante, o auto-jorei, para identificar pontos onde cada um aqui tem solidificações, tá? Uma coisa muito importante, né? Nós não negamos aqui em nenhum momento a utilização dos medicamentos para quem precisa, mas vamos tentar não precisar. E também nós nunca recomendamos que ninguém pare de tomar nenhum medicamento, porque nós não somos médicos. Se alguém pode tirar alguma prescrição sua, é o médico que te receitou. Ele tem esse poder de falar assim, ó, agora você pode parar. Eu mesmo, teve uma época que eu precisei tomar remédios para pré-diabetes, remédios para pressão alta, mas com uma mudança de vida, mudança de hábito alimentar, mudança de prática de exercício físico, muito auto-jorei e etc., leitura de ensinamento, o médico tirou esses medicamentos de mim porque falou que eu não precisava mais. Falou, seu exame está tudo ok, sua glicemia está tudo em ordem, sua pressão aqui no mapa que você fez está tudo em ordem, não representa hipertensão arterial mais, você se curou disso. Né? Então, gente, se vocês falarem assim, nossa, eu tomo tal coisa hoje, eu vou então parar porque alguém falou, alguém da Messiânica falou. Não é ninguém da Messiânica que pode tirar o remédio de vocês, e sim apenas quem te receitou ou outro médico de especialidade que você confie, né? Então, isso é muito importante para a gente também não causar problemas aí, tá? Porque fica aquela impressão, né? Nossa, a pessoa é dependente do remédio, de repente para de tomar remédio de uma vez, e aí tem uns piripaque que geralmente acontece, porque tal pessoa falou para eu tirar o medicamento. Gente, o único que pode tirar é o médico que te receitou ou de especialidade que confirme que você não precise mais. Até mesmo eu postei um vídeo, inclusive falando sobre a depressão e o desmame de medicamentos antidepressivos, né? Isso também pelo Dr. Drauzio Varela, né, que estava lá naquele vídeo. E ele mesmo explicou, você não pode tirar de uma vez, né? Você tem que desmamar, você tem que ir reduzindo as doses, você tem que ir diminuindo, diminuindo até o momento que você
não precise mais, o seu corpo se adapta a uma retirada da droga. Então precisa ser consciente, né? Às vezes a pessoa é meio fanática demais, vamos dizer assim, né? Não usa o raciocínio e fala, tudo bem, agora só jorei. Aí tem uns piripaque que não sabe nem para onde vai mais, né? E então, façam, se vocês querem parar de tomar algum medicamento, façam com o acompanhamento do médico que te prescreveu. Fala assim, doutor, o que eu preciso fazer para não precisar tomar mais esse medicamento? Existe algum substituto natural que eu consiga ter o efeito desse medicamento sem precisar tomar esse medicamento? Então, conversem, né, com o doutor de vocês e as pessoas das especialidades médicas para que eles te orientem. Ó, se você só pode parar de tomar esse remédio se você fizer isso, 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 e se você comer de tal e tal forma. E aí você vai seguir, e aí ele que vai tirar, mas com segurança. Vocês entenderam? Nada de fanatismo aqui, tá, gente? Temos que ter raciocínio, tá? Temos que pensar direitinho. Nós já entendemos, e muitos médicos também, que os medicamentos são prejudiciais à saúde, né? Eles são necessários em alguns casos, mas se você não precisar tomar, é o melhor caminho, é o melhor dos mundos, né? Então, conversem com o médico de vocês. Eu mesmo falei com o meu doutor, meu cardiologista, e falei assim, ó, eu faço tudo para não precisar tomar medicamento. Então, ele falou, então segue o que você está fazendo, que você está de parabéns, segue desse jeito. Aí você não vai precisar. Mas se você voltar àqueles hábitos anteriores, vai ter que tomar de novo. Então, gente, é uma escolha, né? Você ter saúde, muitas vezes, é uma escolha. E a questão do jorei, né? Se você também estiver ministrando fora do ponto focal, uma purificação que você tem hoje, talvez não cesse rapidamente. Isso é importante a gente lembrar, né? A Soma já falou isso. Se você está ministrando aleatoriamente, sem pensar em ponto focal, a cura, ela ocorre, mas muito mais demorada do que se você acertar o ponto focal. Então, vocês estão vendo a responsabilidade que nós temos que ter, porque não adianta nada, por exemplo, a Hilda é especialista em jorei, porque ela estuda muito ensinamento sobre o jorei, sobre técnica de jorei, sobre purificações, etc. Mas adianta só a Hilda ter esse profissionalismo, vamos dizer assim, no jorei? Não. Todos têm que ter essa responsabilidade. Nós temos que nos tornar, vamos dizer assim, bacharéis e doutores, como o Meshama fala, no estudo, na prática dos ensinamentos, porque senão não vai adiantar de nada. Surge uma pessoa que está purificando na sua frente, e é uma coisa às vezes grave, e não dá tempo de levar num hospital. Você faz o quê? Sente, chora? Tem que estar preparado, tem que raciocinar, tem que ser imparcial, no sentido de, eu não vou ministrar em qualquer lugar do corpo. Poxa, ela está purificando com isso, isso e isso, os sintomas são esse. Que lugar que eu devo ministrar? Avaliou já o corpo da pessoa, de acordo com os pontos focais, e aí você vai direcionar o jorei, né? Então tem que ter aquele raciocínio rápido. Mas se você não está na constância dos estudos dos ensinamentos, isso não vai vir rápido. E aí vai chegar, por exemplo, 3 da manhã, aparece um caso para você cuidar, aí você fala, vou falar comigo, o ministro está dormindo 3 da manhã. Ah, a Hilda que é especialista, como é que eu vou falar 3 da manhã com a Hilda? E às vezes não dá para falar, e aí? Né? Então, vocês são responsáveis pelo conhecimento que vocês têm sobre o jorei, sobre as técnicas do jorei. A responsabilidade não pode ficar fora, né? A gente depender sempre de alguém para nos mostrar o que já está escrito, né? É muito fácil a gente depender sempre do externo e não fazer a nossa parte, né? De estudar todos os dias. Mesma coisa, o caso que a Hilda passou na semana passada, né? Adiantava eu orientar se ela não fizesse a parte dela? Não ia adiantar, né? Ela não teria os resultados que ela tem tido se ela não tivesse praticado, né? Então, é muito importante o nosso protagonismo aí em relação aos resultados que nós alcançamos, né? Não está nunca na parte só externa. O externo pode te orientar, pode te dar um direcionamento. Os ensinamentos estão também sempre dando um direcionamento.
que nós devemos fazer, qual é o ponto focal, né? O porquê ocorre aquele tipo de purificação. Agora, se nós não seguirmos, se nós não tentarmos, né, colocar em prática, não vai acontecer nada, né? A Persona fala muito sobre a mudança de destino, né? Agora, vai mudar o seu destino se você ficar sentado só pensando, sem fazer nada? Tem que ir para ação. Tem que ir para ação. Não adianta só ter o objetivo e não trabalhar para construir o seu objetivo, né? Isso é muito importante. A gente tem que construir o nosso futuro. Nós construímos a nossa saúde, né? E isso é todos os dias. E uma coisa muito importante que eu lembrei agora. Eu vi um vídeo recentemente de um doutor também falando sobre quando você coloca o agrotóxico nas plantas, né? Nas plantações, muitos dos nutrientes que deveriam ser absorvidos ali do solo e ficarem disponíveis naquela verdura, por exemplo, eles não fazem esse processo, eles não são transferidos para a planta. Então, muitas vezes, quando você vai comer um alimento desse, que se esperava que tivesse tais e tais nutrientes, muitas vezes esses nutrientes não estão lá. E acaba ocorrendo vários tipos de deficiências no seu organismo, porque você acha que você estava comendo aquilo que devia, porém não está comendo nem metade, muitas vezes. Então, por isso que Meshama também sempre defendeu uma alimentação baseada na agricultura natural, né? Sem a utilização de adubos, sem a utilização de agrotóxicos, porém é muito difícil, né, você encontrar. Mas se você tiver acesso a isso, busca. Se tiver como, vamos dizer assim, pagar por isso, porque também não é a coisa mais barata do mundo, né, você encontrar alimentos nesse nível, mas se tiver possibilidade, procure ir por esse caminho, né? Tem pessoas que gastam dinheiro com cada besteira. Aí quando vai para alimentação, fala: "Ah, não, isso é caro", né? É caro comer mais saudável, é caro escolher coisas sem agrotóxico, é caro, é caro, é caro. Mas você vai ver o resto que ela investe, né? Investe na destruição da saúde, né? Bebidas alcoólicas aí de monte que a gente vê, mais de R$ 100, R$ 200. Agora, se você pegasse esse dinheiro e investisse em alimentos mais saudáveis, você teria o seu ganho também com maior saúde, né? Então, assim, sempre com bom senso, né, gente? Ah, eu ganho R$ 900, então eu vou gastar R$ 900 só em comida. Não, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, dentro da possibilidade de cada um de vocês, procurar escolher o que tiver de melhor, né? O que tiver de melhor para a saúde de vocês. E quando você vê um alimento que não tem agrotóxico, vem de uma agricultura mais natural, geralmente ele tem mais nutrientes. E outra coisa, também fazendo um paralelo, né? Neshama também defende muito sobre alimentação mais simples, né? E que uma alimentação mais simples muitas vezes também traz um excelente resultado de saúde. Ele já deu vários exemplos nos ensinamentos, falando, ó, fulano de tal, ele come só tal e tal coisa. E ó a saúde de ferro que essa pessoa tem. Vários exemplos nos ensinamentos ele fala isso, né? Você vê essa pessoa só come, sei lá, folha X lá, que ele deu exemplo. E tem uma saúde de ferro também, forte, musculoso. Então, assim, não quer dizer que se você também não tiver condição financeira, você não vai ter uma boa saúde. Mas qual que é o outro lado da moeda que ele busca mostrar aí? Quando às vezes você tem uma nutrição um pouco mais, menos diversificada, você meio que você incentiva o seu corpo a criar as próprias vitaminas, criar a própria nutrição ali dentro do próprio organismo. Ao passo que quando você também dá de tudo para o corpo, você vai enfraquecendo o corpo, você vai tornando o seu corpo mais preguiçoso. Então tem uma dualidade aí, tem um certo equilíbrio que a gente tem que ter na nossa alimentação, na escolha das coisas que a gente faz, para entrar num equilíbrio. E também não ficar desesperado, né? Ficar pensando em alimentação desesperadamente. Nós temos que ser tranquilos em relação a isso, mas no sentido de também
ser inteligente na alimentação. Exemplo, o Meshama já falou, a gente já viu nesse livro. Quando você come carne vermelha, a única coisa que mata e neutraliza, né, vamos dizer assim, trocando a palavra melhor, neutraliza o efeito das toxinas da carne vermelha são as verduras. Então, o Meshama já orientou, quando você for comer carne vermelha, consuma junto uma boa quantidade de verduras, para poder justamente neutralizar essas toxinas que vêm da carne. Oi, Camila, quer falar? Pode falar. Fala no áudio só, tá bom? Se você quiser, né? Ah, você tá sem fone de microfone aí, né? Entendi. Tem um ensinamento que fala isso mesmo, né? Que a pessoa come só arroz e tem todos os nutrientes e é às vezes muito forte, inclusive, né? Então, assim, é o que eu falei, né? Tem esse certo equilíbrio entre a sua alimentação, que imersão ele vai um pouco contrário a essa questão do nutricional. Ele deu um exemplo uma vez de um estudo que foi feito com galinhas, né? E ele estava falando que uma, um grupo, o que eles fizeram? Um grupo, eles pegaram e deram, para aquela época, a nutrição perfeita para aquele grupo de galinhas. E para o outro grupo, uma nutrição mais pobre. Para o grupo que eles deram, que eles consideravam perfeito de alimentação para a galinha, todas as galinhas morreram. E ao passo que o outro grupo seguiu bem. Então, gente, nem sempre, né, o que a gente acha que é o melhor. Então, a gente também tem que se observar aí, né? Também saber analisar as reações que nós temos conforme as nossas alimentações do desempenho do nosso corpo. Então, cada um tem um ponto aí ideal, né? E até mesmo fazendo uma referência do leite, né? Que eu mandei um vídeo também no grupo recentemente falando sobre a diferença do leite que se tomava, sei lá, 40, 50, 60 anos atrás para o leite que se toma hoje. E existem, parece que alguns estudos aí que mostram que a quantidade de ômega 3 e ômega 6 no leite do passado era meio que de 1 para 1. E hoje a quantidade de ômega 6 é muito maior do que o ômega 3. E o ômega 6 se não me engano, bom, ele é inflamatório, esqueci o nome da palavra, mas ele é inflamatório, ao passo que o ômega 3 ele é anti-inflamatório. E esse desequilíbrio nessa proporção acaba inflamando o seu corpo. Só que por quê? Antigamente as vacas produziam uma quantidade X de leite, hoje produzem muito mais num dia só. Então esse aumento excessivo na produção do leite faz com que a qualidade do leite, obviamente, não seja exatamente igual de uma época um pouco distante aí no passado. Então, gente, muito do que nós consumimos e do que nós temos à nossa disposição hoje são produtos alimentícios e não nutrientes diretamente do solo, vamos dizer assim, né? Não são alimentos que vêm do solo. Então, quanto mais a gente puder evitar alimentos industrializados e puder ir mais para o sentido de coisas que vêm do solo, maior é a nossa probabilidade de ter saúde, né? Porque reduzem aí os componentes químicos e tóxicos que existem nesses meios. E até mesmo na água, né? Tem muita sujeira na água, tem muita sujeira na alimentação. Tem pessoas que tomam indiscriminadamente remédios para qualquer coisa, sem se consultar, sem ter nenhuma orientação, né? Então, isso vai danificando o intestino, vai danificando os rins, vai danificando o estômago, tudo, gente. As pessoas se acabam e não percebem. E por quê? Você vê propaganda todo dia na TV de algum medicamento. Então, a pessoa acha que fala,
tive tal coisa, eu vou tomar esse negócio aí. Só que esquecem, né, da prescrição médica. Tomam indiscriminadamente. Qualquer coisa que tem, está lá, se entuchando de remédio. Então, busquem as causas, né? Busquem os porquês de estar purificando e atinjam os pontos focais com o jorei, para que não precisem dos medicamentos, né? Então, é um sentido de buscar a saúde por outros meios para não precisar. Agora, precisou, faz parte, né? Tome o medicamento e receba jorei para tentar queimar essas toxinas, porque de qualquer forma é uma ingestão de toxinas ali no medicamento, não tem jeito. Agora eu deixo aberto aí para vocês, quem quiser comentar, quem quiser colocar suas experiências. Se Eu o... queria falar. Pode falar, Mara, por favor. Então, assim, na realidade, eu vou exemplificar o ensinamento de hoje com uma coisa que aconteceu aqui e vou pedir uma orientação também. Meu marido, ele sofre com refluxo já faz bastante tempo. E ele, de uns dias para cá, noite anterior, passada, inclusive, retrasada, ele foi dormir 4 horas da manhã por refluxo, então a boca seca, ele falou que parece que ele engoliu um gato, fica aquele bolo aqui, ele não consegue engolir, ele fica bem incomodado mesmo, né? E eu tinha um gastro e eu fui no médico, um médico excelente, muito bom, porque eu faço acompanhamento, porque eu fiz a bariátrica, então eu faço acompanhamento com endoscopia, só para ver se está tudo bem. E aí ele pediu endoscopia para o meu marido, para fazer, para ele saber quanto tempo ele vai dar o remédio para resolver o problema do meu marido. Então, eu achei interessante, porque ele falou: você não vai tomar o remédio para sempre, é para resolver esse problema de refluxo seu, e o exame é para eu ver por quanto tempo eu vou te dar esse remédio, esse tratamento. Então, e todo esse refluxo, o médico orientou que é consequência de hábitos que ele precisa mudar, que ele já sabe. Então, não pode deitar com o estômago cheio, porque o refluxo vem. Beber água durante a noite não pode, porque ajuda no refluxo. Então, são vários hábitos, tanto alimentares como de exercício físico, vários hábitos que ele vai precisar, no decorrer do tempo, mudar. Então, exemplificando, é tomar o remédio que ele necessita agora para ter o alívio, para sarar, e muito jorei junto, e depois mudar os hábitos para que isso não se repita. Aí você Né? falou uma coisa Exemplificando. muito interessante, porque E veio bem direto com o ensinamento, achei muito e você interessante vê isso. uma coisa que a gente bateu hoje aqui, né? Mudança de hábito, né? Exatamente, Mudança de hábito. O que causou ali? É sujeira no estômago. Não tem outra resposta. exatamente. E também os próprios medicamentos vão se acumulando. Tem um ensinamento falando sobre refluxo. Eu vou mandar, depois que terminar a aula, eu mando no grupo lá da Arte de Jorei, falando Isso. E sobre até o refluxo. ponto focal para o Jorei, nesse caso, eu gostaria de saber, que é para poder ajudar certinho, que eu fico meio perdida na hora. Uhum. Esse caso de refluxo aí, primeira coisa, é o que o médico já falou e eu repito. A questão da mudança de hábitos alimentares, primeira coisa. Eu já tive refluxo. Eu não tenho mais. Eu fui curado disso. Mas qual era a minha alimentação? Refrigerante, doce, vira e mexe, excesso de carboidrato, excesso disso, excesso daquilo. Gente, vai dar refluxo, vai dar pau, uma hora vai dar problema, não tem saída. Então, ou você muda, ou você vai ser dependente de remédio a vida inteira. Se é isso que você quer, toca a vida, né? Vamos dizer assim. Mas qual que é a receitinha básica, né? Eles dão aqueles protetores gástricos que criam não sei o que no estômago, que é para fazer uma proteção. Mas, gente, se você não mudar o que agrediu durante. Porque, assim, o refluxo e a gastrite, etc., não surge, tipo assim, num dia, né? Começou hoje, pum, surgiu. Nossa, é um presente que caiu do céu. Não é. É É uma. uma consequência. Isso, é uma consequência de hábitos alimentares aí e também de consumo de medicamentos por um bom período. E aí, por quê? Daí o corpo não consegue se regenerar mais a tempo e vem aquela coisa mais grave, né? Às vezes vem até feridas no estômago.
Uhum. né? Mas por quê? Você está consumindo coisas que não devia, né? Esse é o ponto básico inicial. E eu já não tomo refrigerante há, sei lá, pelo menos 3 anos. Nenhum tipo de refrigerante. Nem diet, nem normal, nada. Refrigerante é veneno puro. Me fala qual é o Exatamente. estudo científico que mostra que refrigerante faz algum bem para a saúde. Não tem, né? Então, tudo que você acaba se excedendo em sujeiras, você destrói não só o estômago, mas toda a passagem até o estômago. Inclusive o uso de analgésicos, né? Em excesso. E, exemplo, outra coisa que altera muito a questão no estômago são anti-inflamatórios, né? Arregaça. Se você toma por muito tempo anti-inflamatório, te arrebenta o estômago. Então, gente, às vezes a pessoa fala, o médico dá lá 5 dias de anti-inflamatório, o cara toma um mês. Vai arrebentar. Não tem saída. Então, gente, inclusive, por exemplo, tem gente que toma medicamento para afinar o sangue. Tem alimentos que fazem isso. Então, busquem médicos que entendam disso, nutrólogos, naturopatas e etc., que eles vão conseguir chegar no mesmo objetivo sem você ter que usar medicamento. Qualquer medicamento, leiam a bula lá, tem pelo menos uns 15 efeitos colaterais possíveis. Tontura, zonzeira, infarto, gente, tem 1000 coisas. Então, assim, você vai precisar? Beleza, é uma coisa. Se não precisa, se você pode escolher outros caminhos para não precisar, é o melhor dos mundos. Esse é o nosso objetivo. Não precisar. Precisou, por um período, sei lá, vai tomar. Mas procurem mudar os estilos de vida, porque também não vai adiantar. Se você toma os medicamentos e não muda os hábitos, no caso da gastrite, aí, etc., vai continuar. Aí tá bom, hoje eu tenho 40 anos, até 90 anos eu vou ter que ficar tomando remédio. E já tem inclusive alguns estudos mostrando, né, que o consumo prolongado de alguns tipos desses medicamentos que fazem perdão, apertei o mute aqui, com o tempo trazem outras doenças, né? Gente, é claro, né? É claro, esse cenário para nós é claro. Edilson, por favor, se quiser falar no áudio para a gente conversar. Você mandou uma dúvida aqui. Então, boa noite. Boa noite. Sou Boa Edilson noite. de Vitória de Santo Antão. Conheci essa semana vocês. Seja Aí bem-vindo, conversei Edilson. com o reverendo. Ele perguntou se eu tinha interesse em participar do grupo. Eu disse, quero sim, que eu estou interessado em me aperfeiçoar na ministração do Jorei. Muito bom. Isso é seu Aí espírito a de questão busca, é né? essa O que fio o... Doshin. É bom, né? Tá sempre aprendendo, principalmente com quem sabe. Eu sou só um aprendiz, eu sou novinho nessa área aqui. Vamos lá, pode falar. Mas eu gostei, eu assisti já uma palestra antes do que tem gravado no YouTube. Eu gostei, o conteúdo bem, muito rico. Muito bom, obrigado. Aí a Pode falar a questão sua é essa, pergunta. eu queria saber qual o tempo, se existe um tempo ideal de ministração de alto jurei, e se ele pode ser feito várias vezes durante o dia. Mas só me orienta que o jorei ele deve ser de 15 a 30 minutos no máximo, né? Cada jorei, cada sessão de jorei. Agora, você pode repetir mais de uma vez por dia, tá? Dependendo do caso, você pode. É importante assim você observar o que o seu corpo responde após essas sessões. Que às vezes você pode estar Entendi. intensificando muito uma limpeza e o corpo também dá uma baqueada, né? Então, assim, também ministrar 20 jorei de uma vez, num dia só, às vezes é melhor você pegar, em vez de fazer 20 num dia só, você fazer de repente 3, 4 por dia e manter a constância, né? Fazer isso regularmente. Porque tem outra coisa, né? Se você ministrar muito jorei, pode ser que você force o braço. E Mersama ele já fala que Entendi. se você está forçando o braço, a luz já não está mais passando, né?
Então, a gente também tem que ter por exemplo, se você ministra 2 horas de jorei, o seu braço vai estar cansado. E Mersama já deixou claro isso no ensinamento, que se você forçar tanto no braço quanto no pensamento, etc., você está atrapalhando o jorei e a luz cessa, a luz não é mais transmitida, entendeu? Então é muito importante a gente saber dosar. Não tem problema, mas chama também deixa claro que não tem um limite de jorei, você pode receber à vontade, mas cada caso é um caso, né? Uma pessoa que às vezes está com uma purificação muito grave, às vezes não compensa você ministrar 10 jorei no dia. Às vezes é melhor você acertar o ponto focal, fazer isso numa periodicidade todos os dias, de repente por 1 mês, 2 meses, 3 meses, do que você intensificar de uma vez só e, e às vezes piorar, a pessoa não aguentar a limpeza, né? Em Então, tudo eu vou buscar o equilíbrio, né? isso, O é o meu termo, equilíbrio. no caso. Porque Eu tenho assim, que se eu te der descobrir uma isso. resposta agora e você falar assim, então sempre em qualquer situação eu vou seguir, você tem que sempre avaliar a situação. Se você é uma pessoa que não está numa Certo. purificação grave e consegue se auto-ministrar jorei e vê que não está tendo uma reação muito adversa e consegue suportar, você pode aumentar 4, 5, 7 jorei, alto jorei por dia. Não tem problema, porque você está mirando no ponto focal seu. Porque eu já falei isso, e acho que talvez você tenha visto num outro aprimoramento, né? Cada um acumula toxina num ponto. De acordo com a sua profissão, por exemplo, se você usa muito mais a cabeça, é mais provável que você tenha acúmulo de toxinas na cabeça. E então, no seu Foi caso, justamente essa que eu assisti. então, às vezes pode ser que no seu caso você tenha mais toxinas na cabeça, diferente, por exemplo, da Mara, que às vezes usa mais outras partes do corpo para trabalho e acumula em outras regiões, né? Então é importante a gente se autoavaliar. Exemplo, eu, Adilson, onde e como que você avalia, né, o seu próprio corpo? Com a ponta dos dedos. Você vai identificando onde tem pontos solidificados, onde tem pontos quentes, né? Eu apertei aqui, doeu pra caramba, ministro. Aí é um ponto para você se auto-ministrar jorei. Porque na verdade, o que o Merson fala? Quando dói, é que já começou o processo de purificação daquele ponto, né? E outro ponto importante, quando tem febre local, quer dizer que tem toxina localizada também naquele ponto. O seu próprio corpo está tentando já liquefazer aquelas toxinas para expulsar do organismo, né? Então, no seu caso, você tem que se autoavaliar, identificar onde é o ponto focal. Inclusive, Correto. tem aquele ensinamento que o Mestre Sama fala sobre a ministração do jorei. E uma pessoa perguntou para ele, Mestre Sama, a gente tem que ministrar o jorei mais no sentido espiritual ou mais no sentido físico? E aí o Mestre Sama falou, você tem que ministrar mais no sentido físico, porque automaticamente nos pontos onde você tem acúmulos de toxina no corpo também tem um reflexo espiritual naquele ponto. Então, naturalmente, quando você está identificando um ponto no corpo material, você também está identificando espiritualmente que ali é um acúmulo de toxinas e de máculas espirituais, né? Então, tem meio que uma ligação aí de céu e terra, Então, aí, corpo e espírito. tanto o auto-jorei quanto o jorei ministrado em outra pessoa, se eu acerto o ponto focal, adianta o processo, é muito mais rápido. É muito mais rápido. Às vezes, se você não está acertando o ponto focal, às vezes você demora 1 mês para a pessoa ter um resultado. Mas se você acerta o ponto focal já logo de cara, 2, 3, 4 joreis, você resolveu o problema. E Mersoma já deu Entendi. esse exemplo também várias vezes. Às vezes a pessoa perguntava e vinha com casos para Mersoma, falava, Mersoma, eu estou ministrando já há 1 mês, 2 meses nessa pessoa, não estou tendo resultado. Aí Mersoma ministra 2 vezes, cura a pessoa. Aí fala assim, você não estava acertando o ponto. Então, olha a importância Mas aí de tentar vamos ver se eu identificar o ponto entendi. focal, né? Então, vamos só um exemplo básico, se eu entendi a questão do ponto focal. Uma gastrite, o ponto focal é justamente o estômago ou outro local? Ou é o Então, próprio estômago? o estômago, ele é um dos, né? Mas às vezes pode ser, tem um processo de transição aí. Nesse livro, a gente vai ver um pouquinho mais para frente um
uma imagem, né, que é como se fosse um gráfico chamado Toxivia. E eu vou até ler para vocês aqui, ó. Está na página 229, pois eu tento postar. Toxinas da cabeça, pescoço e ombros. Quando são dissolvidas, vão para o estômago, causando enjoos, ânsia de vômito e dores. Então, às vezes, né, pode acontecer de a pessoa estar sentindo uma dor no estômago, enjoo, alguma coisa, tô com gastrite, mas às vezes não é. Então, também tem que saber diagnosticar o que você tem, né? Às vezes é uma toxina que você conseguiu liquefazer aqui dessas regiões de pescoço, ombro, está descendo para ir para o estômago e depois ela vai para o intestino. Aí, quando passa no intestino, geralmente você elimina em forma de diarreia, no caso dos homens, e no caso das mulheres pode ocorrer tanto o corrimento quanto a diarreia. Então, às vezes, uma toxina que você conseguiu limpar aqui de cima, passou pelo estômago, causou enjoo, causou dor, às vezes não é a gastrite. Mas no caso da gastrite, você pode seguir os pontos de dor aí, que é geralmente no estômago. Pega o dinheiro que eu pego. Oi? Não, é que eu tô atendendo, mas já foi. Não, sem problema. Você pode começar desde aqui do pescoço até o estômago, porque geralmente o que acontece, quem tem refluxo, por exemplo, o ácido vem até, às vezes, até aqui em cima, né? E ele vai destruindo e vai queimando toda essa região que não devia. Então, você já tem dano desde aqui de cima até o estômago, não é só lá no estômago a gastrite, o refluxo, principalmente o refluxo, né? Porque refluxo, o que que é? É o ácido do estômago que volta, vem até a garganta. Só que quando ele volta, ele não devia estar ali, né, onde ele está. Então, ele vai destruindo tudo essa região. Então, é bom você já ministrar jorei desde do pescoço e seguir até o estômago. Sempre no processo de cima para baixo, tá? Você começa ali na região do pescoço, passa ali pelo centro do pescoço e vai descendo até o estômago. Então, você começa de cima e vai até embaixo. Ah, entendi. Uma coisa pode estar ligada à outra, né? Então, para não Exatamente. correr o risco, primeiro no pescoço ou na questão do ombro ou topo da cabeça e vou para aquele ponto onde está sendo, onde ele está Isso. sentindo a dor final, no caso. Isso. Porque às vezes é mais de um ponto, né? Você começa em cima e vai até embaixo. Mas geralmente a parte de cima está associado com a outra parte. Geralmente. Tem um caso que Mersama também fala sobre o reflexo. No caso das mulheres, às vezes a pessoa tem dor de cabeça, a mulher tem dor de cabeça, mas está relacionado com a área genital dela. Então, muitas vezes, quando você não consegue resolver a dor de cabeça ministrando na parte da cabeça, pescoço, ombro, você deve ministrar na região genital da mulher. E aí, quando você ministra ali, Mersama ensina que há uma relação de céu e terra, céu e lua, vamos dizer assim, né? Então, quando você ministra ali, você consegue resolver um problema que está na cabeça, que tem ligação. Entendi. Então, você vê que muitas vezes não dá para você seguir só a dor, né? Você também tem que ter um conhecimento prévio. E Mestre Sama, ele teve esse conhecimento de, primeiro ponto, né? Intuição e revelação divina. Segundo ponto, experiência massiva no tratamento de muitas pessoas. Então, conforme ele ia tratando as pessoas, ele ia ganhando também essa experiência. E aí, por isso que ele escreveu todos esses ensinamentos, né? Porque foram várias pessoas que passaram pelas purificações e ele ministrou Jorei. Inclusive, ele fazia até experimentos, o reverendo comentou no último culto, se não me engano, inclusive com os filhos dele. Às vezes ele deixava os filhos dele passando pela purificação sem o Jorei, sem nada, e às vezes ele fazia os filhos passavam pela purificação, não que ele provocasse, mas ele comparava purificação sem jorei e purificação com jorei, e as diferenças de resultado e quantidade de tempo que as pessoas ficavam purificando. Então, ele mesmo na prática, com a família e com os doentes, as pessoas que estavam purificando de fora, que buscavam a ajuda dele, ele criou uma experiência vasta com o jorei, né? Até mesmo na técnica do jorei. O jorei, ele evoluiu. O jorei, ele não começou do jeito que a gente tem hoje. O jorei começou com massagem, o jorei começou com balançar das mãos,
E aí ele foi desenvolvendo a técnica até chegar no que nós temos hoje, né? Que é jorei com a palma da mão parada, também sem flexionar, né? Você não deve ficar com a palma da mão inteiramente esticada, você tem que estar com a palma da mão relaxada. O braço também não deve ficar totalmente esticado, ele deve ficar numa posição que não force, né? E até mesmo, Edilson, você que está chegando, eu já falei isso numa outra oportunidade, o alto jorei, você tem que tomar cuidado para também não fazer esforço físico, porque senão você não vai ter o mesmo resultado. Exemplo, se você quer atingir um ponto nas costas, como é que você vai fazer para atingir esse ponto nas costas? Você tem alguma ideia? Não faço a menor ideia. A única parte que eu já vi é colocar aqui na nuca. Então, Nas costas, não sei como fazer, não. se você fizer assim, ó, pegar a mão e colocar lá atrás, você não está fazendo um esforço, já não está nem doendo o braço já logo de Muito, cara. Então, justamente. o jorei já não está funcionando assim. Então, o que você tem que fazer? Se você quer atingir um ponto nas costas, você tem que ministrar jorei da frente para trás, em direção ao ponto que você quer atingir nas costas. Por quê? O jorei, ele atravessa o corpo, e ele atravessa em linha reta. Então, por exemplo, eu quero atingir essa parte posterior da minha cabeça. Eu vou ministrar justamente na direção dessa parte posterior da cabeça. Eu quero atingir minha nuca. Na face. Ministrar pela frente, na direção da nuca. E isso para o resto do corpo igualzinho. Eu quero atingir as costas, da frente para trás, na direção. Obviamente, como eu já falei no último aprimoramento, se você tiver a oportunidade de receber de outra pessoa nas costas, é melhor, porque você vai estar mais direcionado. Mas se você tiver só o alto jorei, não tiver como contar com mais ninguém, você tem que fazer dessa forma, pela frente mirando nas costas. Um exemplo clássico é o rim, né? Se você vai receber nos rins pelas costas, às vezes é muito melhor. Pelas costas, pelas laterais. Você tem, às vezes, um efeito mais importante, aí, um efeito mais rápido do jorei recebendo dessa forma. Inclusive, para quem tem pedra no rim, viu? Mirsama fala que é possível dissolver essas pedras. Eu, inclusive, estou num processo de tentar isso, tá? Eu tenho pedra no rim. Então, eu estou tentando dissolver essas pedras, mas tem um período para isso, para você dissolver essas pedrinhas, né? Então, tem que ter paciência e tem que ter um acompanhamento diário aí de recebimento de jorei pelas costas e pelas laterais, para você dissolver a pedra, tá? E é possível dissolver a pedra, mas tem que ter paciência, porque é uma toxina que é bem incrustada ali, né? Ela já virou um cristal ali dentro. Mas como é que aconteceu isso? A toxina foi passando lá e foi se acumulando na parede do rim, vai se acumulando, aí vai juntando outro. É como se você pegasse um pó. Hoje, um pó em cima da estante é uma pequena coisa. Agora, deixa 1 ano, deixa 2 anos. Aquele pequenininho pó vira um bolo de poeira, uma coisa preta, uma coisa sólida. É a mesma coisa da pedra no rim. Né? Muitas vezes você acumula essa sujeira por muito tempo e ela se condensa. Isso também funciona para nódulos, isso funciona para tumores, né? Aquilo não surgiu do nada. Ele veio pequenininho, foi crescendo, aumentando até chegar àquele tamanho, né? Então, tudo, até mesmo na doença, existe uma construção da doença até chegar ao ponto que se está, né? Pode falar, Edilson, se quiser fechar. Não, já entendi. Só para fechar, pode-se ministrar jorei nas pernas e nos pés? Pode sim, mas não esticar o braço para atingir esses pontos. Distante, no caso. Você vai ministrar como se Só estivesse ministrando numa pessoa, com o braço encurvado, só que mirando na perna, mirando no joelho, mirando no Direciono pé. para o local que eu pretendo atingir. Isso mesmo. Porque se você Eu esticar a sinto mão para muita falar, fadiga no eu tô corpo. ministrando lá no pé, só que você esticou a mão para fazer isso, você já era. Entendi. Não Não vai fazer funcionar. esforço. É isso aí, não fazer esforço, nem físico e nem mental. Porque eu já falei isso também, né? Se você força mentalmente, eu preciso curar, essa pessoa precisa melhorar, nossa, eu quero tanto que essa pessoa melhore, você está deixando o espírito do apego pegar. E quando entra o apego, é o que eu falei no culto também recentemente,
o que você teria um holofote de jorei, ele vira uma lanterninha, né? Então, tanto o apego quanto a tentar forçar mentalmente, ficar fazendo oração enquanto ministra jorei, tudo isso, gente, não dá certo, não funciona. Na hora que você está ministrando o jorei, você é um instrumento imparcial. Você é apenas um instrumento de Deus. O que vai acontecer naquela pessoa é vontade de Deus, mas é sua responsabilidade estudar para atingir o ponto focal. Todo membro tem responsabilidade quanto a isso. O Meixo Sama não gastou anos e anos da vida dele escrevendo para que ninguém lesse, né? Ele escreveu para que pudéssemos ler. Inclusive, Adilson, você que está começando, se você quiser encomendar os livros, tanto o Arte do Jorei volume 1, quanto o 2, porque nós vamos terminar o volume 1 e vamos iniciar o volume 2. Você pode conversar com o reverendo Dorgival, ele para fazer essa encomenda, ou comigo também. E aí a gente Certo. já encomenda para mandar para sua residência. Por que a gente está fazendo? Agora a gente está no fim do livro Arte do Jorei, volume 1. Para você que está começando, é muito importante, porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um período de recesso, vamos dizer assim, porque a gente está fazendo esse estudo há mais de um ano, né? 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, a gente para alguns períodos de um mês para dar um descanso e aí a gente volta. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai terminar esse livro Arte do Jorei, volume 1, que está no final, acho que mais umas 3, 4 aulas a gente já encerra esse livro. A gente vai fazer um recesso. Então, durante esse recesso, você pode reestudar todo o conteúdo do volume 1, por quê? O volume 1, ele vai te ensinar, né, tudo em relação ao jorei e como entender as purificações. Então, se você quiser se tornar um profissional do jorei, esse livro é a sua base, tá? É a base para tudo. Porque no livro 2 a gente vai aprofundar. A gente, por exemplo, a gente vai chegar num próximo nível de entendimento. Então, você precisa dessa base de entendimento do livro 1 para chegar no 2. Não são conteúdos diferentes no sentido, você pode começar já do 2 que está tudo certo. Você vai precisar da base do 1, que tem muita coisa aqui nesse livro que é muito importante. Muito do que eu falei aqui hoje, acho que a maioria, está nesse livro Arte do Jorei, volume 1. Tá bom? Certo. Eu tenho ele em áudio. Eu comprei ele há uns 3 meses. Só Legal. que, como era uma novidade para mim, aí eu ouvi ele todinho, mas aí passei batido. Mas agora eu estou começando a ouvir tudinho de novo, observando Ótimo. mais as palestras, está melhorando o meu entendimento. Perfeito. E o que você também tiver para contribuir de conhecimento é bem-vindo, tá bom? Aqui nós todos estamos aprendendo, né? O objetivo nosso é evoluir como servidores de Meixo Sama, né? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é o sabe tudo. Se um dia você puder me ensinar alguma coisa, eu vou aprender com o maior prazer. E o objetivo é nos unirmos, né? Já que de repente não podemos presencialmente, mas nos unirmos de forma virtual para crescermos como servidores, né? Tem Certo. uma pergunta aí da Camila, é isso? Deixa eu ler aqui. Isso é uma experiência sua, né, Camila? Interessante. Até falando sobre isso, tem também um relato de Meixo Sama que, quando passou por purificação desse tipo, ela está falando da tuberculose, né? Que ela teve isso em 91. 91 foi um ano após o meu nascimento. Eu nasci em 90. A Camila falou que passou pela tuberculose e mudou os hábitos alimentares e teve uma boa melhora, né? Basicamente foi isso. Meixo Sama também deu um exemplo num dos ensinamentos que quando ele mudou a alimentação para uma alimentação vegetariana, a saúde dele deu um salto, né? Ele conseguiu se curar, inclusive, de várias purificações por conta da mudança na alimentação. Olha a importância da alimentação na sua saúde, né? Reforçando, né? Tem alguns ensinamentos falando como você deve fazer o mix da sua alimentação conforme o local onde você vive. Você vive no campo, é um tipo de alimentação. Se vive na cidade, é outro. Mas o melhor dos mundos e o ideal é a alimentação vegetariana, né? Agora,
se você, inclusive, tem estudos, agora indo para a área científica, que mostram que pessoas que se alimentam com carne vermelha têm uma maior incidência de câncer do que pessoas que não se alimentam com carne vermelha. Então, gente, alimentação é quase tudo, né? É quase tudo. Agora, também, e para fechar o aprimoramento de hoje, não adianta você ter uma perfeita alimentação, um perfeito consumo de água, perfeito tempo de dormir, tudo perfeito. Agora você vai ver o sentimento da pessoa tá péssimo, né? Ela odeia os outros, deseja o mal para os outros, faz o mal para os outros, vai dar pau do mesmo jeito, vai dar problema. Então você vê como tudo é um equilíbrio, é uma junção, é que o reverendo postou hoje também no grupo a questão dos sentimentos, né? Os sentimentos, você sentir irritabilidade um dia, uma coisa normal. Sentiu triste um dia, uma coisa normal. Agora faz isso todos os dias, você vai criar doença também no corpo. Você vai criar, é como se você pegasse uma coisa que é imaterial e aí você, por conta da sua repetição naquele sentimento, naquele pensamento, você vai condensando isso até se tornar algo material. E aí vira uma purificação. Então, olha a importância do equilíbrio entre tudo aí, né? Sentimentos, pensamentos, alimentação, servir, leitura de ensinamento. Gente, leitura de ensinamento, eu bato nessa tecla. Tem que ler. Você quer entender alguma coisa, você tem que estudar. Não tem outra saída. Não adianta nada você pegar uma vez por semana e participar do aprimoramento se você não fizer o seu dever de casa, que é ler todos os dias um ensinamento. Ah, eu não tenho tempo. Reserva 5 minutos, 10 minutos, se aprofunda nos estudos. É só assim que vocês vão ter uma força espiritual para ajudar os outros e também se autoajudar. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos aí na próxima terça-feira. Logo nós estamos terminando esse livro, mas tem sido muito bom a oportunidade que a gente tem tido de estudar juntos, né? Fiquem com Deus aí, uma excelente noite e uma excelente semana. Gratidão a todos, excelente noite, bom descanso, viu? Deus abençoe. Muito obrigado. Boa noite para todos também. Uma boa noite, uma boa semana. Semana. Boa noite.